Elevar nosso pensamento ao alto, agradecer às equipes espirituais, rogar a eles força, proteção, inspiração ao máximo para que cada um possa assimilar os assuntos inerentes à doutrina que vão ser abordados nessa noite, pedir a inspiração dos da casa Lucas de Assis, ao mentor de cada um, aos nossos protetores, e que sejam bem-vindos também todos aqueles espíritos que, de uma forma ou de outra, possam ter acesso a esse conteúdo, a esses assuntos abordados nessa noite. Invocar a proteção maior de Jesus, nosso amigo incomparável, para que sempre nos proteja, nos inspire através dos seus mensageiros, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje dá então início ao capítulo 19, que é a sequência lógica, aquela que a gente já viu de vários assuntos, né, que vão se encadeando com os personagens de uma encarnação e outra, mas sempre enredados numa mesma necessidade de atraídos para o processo da reencarnação. Alguns até de forma compulsória, mas sempre com um planejamento espiritual em que as novas convivências vão se dando e necessariamente para um despertar de consciência, sempre com o intuito maior de trabalhar intimamente cada um a necessidade de se auto-perdoar pelas suas falhas e perdoar aquele que esteja no seu caminho, que vem, né, que a gente está aqui abordando principalmente duas encarnações, aquela que se deu na época de 1860, 70, na Guerra do Paraguai, e na fase essa já agora na década de 40 e 50, aqui na crosta terrestre. E boa parte desses personagens aí devem estar hoje encarnados já na sua terceira encarnação, quem sabe, em relação a esses fatos. Nós vimos a semana passada, até a semana passada, aquela questão em que o Amaro ele é perseguido pelo Mário Silva, né, que na encarnação aquela anterior havia sido também um enfermeiro Esteves, e que ele queria acertar contas com Amaro de uma forma até injusta, né, que ele tentava invocar a figura espiritual do Amaro para acertar coisas em relação a Zulmira. E aí a gente viu todos os casos, quem era a Zulmira, que era a Lina, né, que já havia sido naquela encarnação anterior, a esposa do Esteves, e que aí o próprio Esteves achou que quem havia tirado a lina dele tinha sido o Júlio, e também um conluio entre o Júlio e o Armando naquela época, e a gente viu que não tem nada disso. Quem estava menos enredado em relação ao próprio o Esteves, naquela época, era o próprio Armando, que hoje é o Amaro. Né? Na história presente aí do livro, é o Amaro, na década aí de 40, 50. Então, porque essa psicografia é de 1954. Tá? Então, se a coisa é um relato daquela fase ali, isso aí se deu na década de 40, 50, né? Início da década de 50. Então vamos ficar com. Porque nós não temos assim que o relato seja feito exatamente no dia da psicografia, é uma história contada naquela fase. Então a gente vê aqui a cobrança que o Mário Silva, que na realidade era o Esteves, estava querendo fazer em cima do Amaro, mas era para ver porque ele tinha casado com a Zulmira, que é quem já havia sido noivo nessa encarnação. Mas aí ele percebe com a descrição dos fatos em que a Zulmira era a própria Lina lá do passado. A Lina abandonou o Esteves para ficar com o Júlio, e também não ficou com o Júlio, semanas depois abandonou o Júlio e começou, né, começou a seduzir o Armando. E o Armando não ficou com ela, né? Teve um caso ali com ela e tal, e como o Júlio tentou suicídio depois, até consumou o suicídio 2 semanas depois da primeira tentativa,
Ele ficou muito impressionado com a situação e até abandonou e não ficou com a Lina. A Lina vai depois, lá adiante, no Rio de Janeiro, quando ele já era casado, já com a noiva dele, que ele era noivo na época da Guerra do Paraguai, a noiva no Rio de Janeiro, e aí quem vai atrás dele é a Lina. E aí se vê que a Lina é atropelada pela carruagem que estava levando na saída de um teatro esse o, o Armando, né, já casado, e ele socorre essa pessoa sem saber que era a Lina, depois percebe que é a Lina desencarna, e no mundo espiritual, vejam só que aí é o importante, no mundo espiritual, o Armando reencontra a Lina e reencontra também o Júlio, que havia cometido aquele suicídio. E ali ele se compromete a ajudá-los, né? Ou de que forma? Claro que com a mediação espiritual, né? Com auxílio espiritual do alto, de mensageiros, né? Que estavam acompanhando o caso, vão providenciar uma encarnação futura lá adiante, com o Júlio vindo como filho do Armando, hoje já o Amaro. Casado com quem? Ele tem um filho junto com a Odila, que esse nome da Odila também vai ter um resgate agora mais adiante, né? Provavelmente semana que vem a gente vai estudar o resgate, porque também o que que a Odila tem? A Odila, ela desencarna, mãe do Júlio, ela morre de uma doença, mas tem uma vibração muito baixa, né? A gente viu aquela questão dela, que ela é muito voltada à questão material, nada espiritualizada, muitos da sedução, do sexo, da energia dela sexual, tanto é que ela mantém uma relação com o Amaro, mesmo desencarnada, e sempre em processo obsessivo contra a Zulmira, que foi é a segunda esposa do Amaro, que é a enteada do Júlio, em que ela negligenciou a atenção em relação a ele numa beira da praia, no Rio de Janeiro, que o rapaz se afogou. Né? Aí veja só que se afogou, a gente sabe que ele cometeu o suicídio, primeiro ingerindo soda cáustica, não conseguiu morrer, ficou só sem as cordas vocais e deficiência em toda essa região aqui, e aí ele não suportando também a tentativa frustrada do suicídio, comete a segunda tentativa, e aí consumando o suicídio, se atirando nas águas do Rio Paraguai, naquela época da Guerra do Paraguai. E esse suicídio que ele comete, aí ele vem nessa encarnação filho do Júlio, né, em processo já de resgate, e vem se afogar na praia no Rio de Janeiro, veja só. E aí quem negligenciou foi a Zulmira, que era a Lina, a quer dizer, a que foi seduzida já no segundo momento pelo Júlio, porque o Júlio, entre os três, talvez fosse o que mais se atraiu pela própria Lina, a própria Zulmira, né? A gente viu até, comentou semana passada, a relação que não seria nada fácil, mas também o Júlio vai retornar como filho da Zulmira. Ele retorna. Não se esquecendo que o Júlio estava lá naquele educandário, e a Blandina, né, que é a nossa Meimei, a Blandina, o espírito da Blandina, é que era responsável por cerca de 12 crianças lá naquele educandário, dentre essas crianças, o próprio Júlio, que tinha pesadelos, tormentos lá, e vai ser encaminhado a um processo de reencarnação, e provavelmente venha reencarnar como filho da Zulmira com o Amaro, porque a Zulmira, jovem ainda, né? O Amaro, nessa encarnação, está por volta de 30 e poucos anos, e a Zulmira, segundo ali relatos que a gente viu lá nos primeiros capítulos, estava por volta de 25 anos. Então, ela não conseguiu a maternidade naquela, assim, a graça de ser mãe naquela encarnação, e certamente vai ser mãe nessa, recebendo no seu ventre o próprio Júlio novamente, aquele que, vejo só que também é uma relação que provavelmente vai ter seus conflitos, as suas situações psíquicas, psicológicas, envolvendo todo aquele núcleo familiar. Mas então nós vamos passar agora para essa parte do capítulo 19, que vai dar. Importante a gente fazer todas essas coisas para juntar, porque senão fica a coisa muito solta para quem não está acompanhando, é difícil de
de perceber os fatos intrincados entre uma encarnação e outra e o porquê desses reencontros, né? Que é a nossa vida hoje, a nossa, sempre, cada um de nós, seja quem for, nós estamos reencontrando. Boa parte, a maioria dos espíritos que circundam as nossas convivências, principalmente os mais próximos, são reencontros. É lógico que há encontros, encarnação, em que nós estamos nos aproximando, não reaproximando, aproximando de alguns, que é a minoria, e aí escrevendo uma história para o nosso futuro e interagindo com essas convivências como forma de aprendizado e também de transmitir conhecimento, que o conhecimento, através do aprendizado da convivência, nós, nós recebemos e doamos também. A gente tem que sempre colocar essa questão, né? E cada um no seu papel, quando está, querendo ou não, quem está na função maternal, paternal ou de tutela sobre a educação de um grupo de pessoas, de filhos, sobrinhos, seja quem for, ou até alunos, ou até pessoas que estejam diretamente à nossa convivência, né, pelo menos ocasionalmente, mas por um período da encarnação, a responsabilidade é muito grande, né? Que passa a ser uma referência para a educação, né? Uma referência em relação a essa encarnação, de tudo, de exemplificar, há uma tendência muito forte daquele que é uma referência para o educando, aquele tutelado, de ele copiar, ou de ele ter como, né, o exemplo de seguir. E aí um mau exemplo, causa um dano terrível numa educação, principalmente quando é nessa função paternal, maternal, ou até de tutela direta em relação. Então a gente viu isso, vamos começar então com a leitura e os comentários, e a gente vai vendo o que fez o Mário Silva, que é o Esteves, nesta encarnação. Ele, em desdobramento, ele estava dormindo, a gente viu, ele dormindo é atraído a um encontro com Clarencio, o Hilário e o André Luiz, e ele estava, no primeiro momento, querendo buscar contas com Amaro. Em desdobramento, dormindo, ele sai do corpo, em localidade perto da casa do Amaro, né? Ele começa a invocar, ele chama psiquicamente o Amaro e tem aquela conversa que a gente já viu nos capítulos anteriores, principalmente o anterior. E aí o Amaro faz que aí ele também ele não ele queria falou o seu drama, né? O Mário Silva conta o seu drama do passado desdobrado e ia buscar o seu passado através de uma magnetização, nada mais do que um trabalho espiritual, né? Muito semelhante ao que se faz até numa corrente mediúnica. Ele conta o seu drama e tenta acusar o Amaro. Aí depois o Amaro quer contar exatamente desdobrado, e aí recebendo a força do magnetismo do Clarencio para abrir aquele passado dele lá da época do Paraguai, e ele conta toda aquela convivência com a Lina, quando ele era Armando, o Júlio, e toda a situação dele com a noiva, que depois estava voltando e veio o desencarne da Lina. O Esteves, na questão humana, o Esteves ouve, primeiro não queria nem ouvir isso, né? O Clarencio teve que intervir. Ele ouve a situação e quer encontrar, sabe aquela coisa do querer encontrar um culpado? Alguém tem que ser culpado da minha dor, da minha angústia e tal. Aí, então, não estou conseguindo com o Esteves. Aí ele é o Júlio. Então, foi o Júlio. Aí começa esse capítulo aí, que ele começa, então, a fazer a mesma coisa que ele fez com o Amaro, a chamar o Júlio, a invocar a figura psíquica do Júlio para aquele ambiente, mas não consegue. E aí já começa, antes de a gente avançar na leitura, nós podemos invocar o espírito que for. Em geral, isso aí não está lá no céu e inferno do Kardec, né, que estudou lá aqueles casos, da invocação espiritual que fazia lá o Kardec com aqueles médios, lá daquela época lá do
bem dos primórdios da doutrina do Consolador, lá depois do Livro dos Espíritos, tudo, e aquelas sessões que o Kardec fazia com médiums em diferentes centros, né, com diferentes médios, invocava a figura tem muitas invocações do fulano que já tinha desencarnado e tudo para ele ser chamado. É possível numa corrente mediúnica, e também eles estão numa corrente mediúnica, querendo ou não, estão ali psiquicamente num ambiente sobre a proteção e a energia do André Luiz, do Hilário, e a coordenação espiritual do Clarencio, e provavelmente outros espíritos que não estão nominados aqui para nós, socorristas, né, que fazem a corrente, estão no trabalho mediúnico. Não importa qual é o ambiente, qual é, se é em desdobramento no mundo espiritual ou é uma corrente mediúnica, uma mesa. Por que na mesa que faz lá a abertura dos trabalhos, desdobrando os médios, nós estamos dando um comando psíquico e ele pode ser inconsciente, né? Não quer dizer, então eu estou desdobrado, eu tenho que estar dormindo, eu tenho que estar fora de mim. Não. Em geral, vai sentir uma sensação de distanciamento. Quanto melhor o desdobramento, melhor. Quanto maior o desdobramento, melhor. Ou seja, quanto mais se desligar, vai desligar das questões humanas em relação à vida lá fora, o que eu deixei, o que eu vou fazer depois, vai estar concentrado ali. E vai ter que ter um comando. E esse comando o que é? Do dirigente ou mais de um médio, dando esse comando e a descrição que é feita por seu médico vai ter uma sensibilidade maior de descrever o ambiente, que os envolvidos e tal, mas na dúvida o silêncio, mas o silêncio de querer se entregar ao mundo espiritual, ser um doador de energias. Esse é o desdobramento. Ele não perde a consciência. Assim como lá do outro lado, a gente dorme, o corpo físico nosso não decodifica durante o sono. E a gente, quando retorna para o corpo físico, a atuação espiritual em geral, quanto é necessário, de não se lembrar daquele desdobramento. Mas aí por uma questão mais objetiva de não causar tormento, um transtorno à pessoa que estava dormindo e se lembrar absolutamente de tudo e voltar ao corpo físico, acordar e se lembrar nitidamente de tudo. Pode, em geral, causaria um transtorno maior, porque são questões de passado, questões não necessárias ali. Isso acontece até em corrente mediúnica. É muito comum o médium que tem a visão, não vou dizer da visão, a percepção espiritual e descreve ali, passa alguns minutos depois ou no outro dia, nem se lembra mais. Então, há pessoas que até perguntam, mas o que é que tu viste ou que percebesse em relação ao elemento? Aí muitas vezes até fica assim, aquela coisa de vasculhando a memória e às vezes não vem muito, às vezes até aparece, até porque uma ajuda espiritual, se é necessário e tal. Por quê? Porque não, a importância da hora é um instrumento naquele momento. E nós, em desdobramento, dormindo, voltamos ao corpo físico, no estado de vigília, quando acordamos, e não nos lembramos, porque é uma defesa da própria consciência encarnada no veículo físico, nitidamente físico. O decodificador nosso é o cérebro, e o cérebro tem situações que vamos chamar assim de. Existe local, existe fluidicamente locais no nosso cérebro que eles essas sensações são apagadas. Tá? E os espíritos, quando querem também coordenar o que deve ou não ser lembrado no dia seguinte, eles acionam essas regiões do nosso cérebro perispiritual para ali realmente não é assim, eu quero que se lembre só de tal coisa. Não, ele vai acionar no nosso corpo espiritual, na região encefálica, as regiões que nós não conhecemos tudo, a ciência ainda não evoluiu nesse caminho, mas isso ocorre desta forma. Tanto é que nos processos obsessivos, há espíritos que são inteligências trevosas, têm muito conhecimento
de ciência, né, das funções do corpo espiritual, do corpo físico, e conhece muito bem, estudam muito o cérebro. E aí eles utilizam desses mecanismos para atuar psiquicamente de forma a querer subjugar o pensamento da vítima, do obsidiado. E alguns, quem já estudou aí, alguns vão chamar de induzir, colocar aparelhos sutis, aparelhos, aí vai dizer, aparelhos são microfilamentos de ligações fluídicas entre uma região e outra para ocasionar perturbações, de gerar uma distração profunda para que, na distração, tire a atenção da pessoa encarnada e que ali vá resultar um erro profissional, um erro de trajeto. Isso acontece, às vezes é para o bem e para o mal. Essas entidades agindo para o mal, elas agem psiquicamente para subjugar, para dominar a sua vontade em relação à vítima que é obsidiada. Isso pode gerar um sono, gerar uma distração, de várias formas, né? Isso não é para causar temor e tudo, mas saber que isso existe. Ah, mas então a gente é vítima do mundo espiritual? Não, não é a vítima. Nós abrimos psiquicamente a possibilidade de atuação deles. Como se proteger disso? Oração elevado, pensamento elevado, uma assim, entre aspas, um obsidiado que não queira ser subjugado à vontade de terceiros para o mal, não vai desejar o mal para esse que quer o seu mal. Vai mandar luz para ele, para possíveis incompreensões. Porque quem são esses obsessores? São essas figuras do passado que querem nos cobrar alguma coisa que eles acham que nós somos culpados. E agora a gente está querendo dar uma de santinho, que está encarnado, está tendo uma vida mais ou menos, está bem. E aí, aquele 1870 que ficou para trás, ou antes, aí, 1700 e tantos. As vítimas nossas daquela época não necessariamente nos perdoaram. Aí quantos aí não se perdoaram? Quantos não perdoaram uns aos outros, vão precisar de um processo, né, lento e gradual? Aí vai dizer assim, o Clarencio atuou ali e esse agora então vai sair de lá a, a própria... Vamos pegar então esse Esteves, né, Mário Silva, vai sair dali perdoando e vai sair... Não necessariamente, vai sair com uma outra impressão. Assim como nós não podemos afirmar que numa corrente mediúnica, quando vem um atendimento a uma entidade dessa sofredora, e que vai ser meia dúzia de estralo de dedos ou alguma palavra amorável do próprio dirigente, do médico, vai dar uma impressão, vai levar uma reflexão, mas não tem a transformação de um minuto para outro. É um processo. Tanto é que, saindo desses ambientes em desdobramento ou ali numa corrente mediúnica, vão para áreas intermediárias, um pronto-socorro, a um hospital, a uma área de restabelecimento. A gente viu o Leonardo Pires naquele capítulo lá, que ele é retirado daquele ambiente, levado por dois socorristas, que até o Esteves chega a dizer, chegou o delegado e dois policiais para querer prender, né? Na cabeça dele estava sendo levado o Leonardo Pires preso pelo crime que cometeu contra ele naquela época. E também naquele momento em que ele invoca a figura do Amaro, né? E para acertar as contas sobre a Zulmira, ele já enxerga o Clarencio, não, eu não quero briga, não estou aqui, coisa, já está o delegado e dois policiais. A cabeça dele é o que a gente vê e projeta de acordo com as nossas situações, a nossa obra, a consequência do nosso pensamento, dos nossos remorsos. Isso acontece na nossa vida, né? Porque às vezes a gente acha que alguém está fazendo tal coisa, dizendo tal coisa para nós, é porque a gente está achando que aquela pessoa sabe de tal coisa que a gente até acha que tem uma falta ali, que tem um ponto negativo, uma coisa que a gente errou.
E às vezes não é nada disso, é coisa só da nossa imaginação. Nós É o projetamos que mais acontece, as- Francisco. É o que mais acontece. Muitas vezes a gente vive numa fantasia, achando que o mundo está contra nós e as coisas são. E isso, olha, imensas das vezes, às vezes até uma dificuldade profissional, a gente está achando que alguma coisa que está acontecendo é do chefe ou dos outros colegas que estão fazendo, é porque a gente está projetando as nossas deficiências, as nossas faltas pretéritas, Exatamente. dentes ou de outros. Exatamente. A gente estava comentando isso aqui, estava falando da coisa dos sonhos, é bem isso. A gente acaba, na nossa vida de encarnados, a gente faz muita projeção das nossas sombras nos outros, né? E aí a Ah, gente cria narrativas como se aquilo fosse uma realidade objetiva, e não é objetiva, né? Como diria meu pai, Francisco, como diria meu pai, que estaria fazendo quase 100 anos agora, ele diria o seguinte: isso é mania de perseguição. Mas é incrível como a gente faz isso e não se dá Agora, na conta. realidade, é uma defesa, viu? E é natural isso. Faz parte da nossa imperfeição de a gente ter defesa, a gente se defende, né? Já tá sempre. Tem gente que é demais, assim, eu vejo assim até familiares, a coisa, pô, mas fulano desde criança sempre quis encontrar um culpado. Sempre a culpa da nota do colégio, assim, do fracasso, entre aspas, não o fracasso, mas as coisas que não foram tão bem, o emprego que não ganhou, a oportunidade que o outro teve, não teve, sempre querendo olhar para o lado, o culpado é o fulano. Tem gente que é assim. E é difícil, a gente não tá, ninguém está para perceber isso e querer educar os outros, mas de perceber isso com uma falha, até desejar que isso, e se tiver uma intimidade assim, olha, procura, porque tem muita coisa que te muda, muita coisa pessoalmente eu mudei na minha vida, foi graças não a grandes conselhos, às vezes uma palavra, uma frase de alguém, procura não, quem sabe isso, não fazer isso. Quem sabe não repetir tal coisa, quem sabe coisas que marcam a gente. É impressionante coisas que 10, 15 anos atrás e a gente até hoje carrega assim, pô, como foi importante hoje eu procuro não fazer tal coisa, porque isso, que aquilo, né? E assim, olha, e essa aí gera para nós assim, chega uma hora na vida, né, que a gente fica assim mais maduro e vai passando, eu vejo assim pela idade, né? Estou mais perto bem pertinho do fim do que lá do início. Então, a sensação ela tem que ser muito mais de gratidão, de coisas que hoje a gente não faz, mas que já fez. E não faz por quê? Porque pensou, meditou, comparou as situações, aproveitou uma palavra amiga, um conselho, uma coisa dessa, que levou a uma reflexão de mudar o comportamento. E aí, qual é a nossa resposta? A resposta não adianta voltar lá para o passado, há 30 anos atrás, a pessoa disse, ela foi a inspiração do mundo espiritual para nos dizer aquilo, que alguns vão chamar Deus, 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 é que nos colocou no Deus é que fez com que tal. Sim, claro, tudo o Criador, mas são espíritos atuando a nosso favor. E a nossa resposta ela deve ser gratidão. Gratidão por tudo, tudo. E aí o que temos, o que estamos do lado fazendo. Ora esfriou, aí onde? Estava pensando, olha, então esfriou durante a noite aqui, pô, estavam lá 24 graus, daqui a pouquinho 8 graus, coisa que é muito raro aqui. Pô, pude levantar, pegar dois cobertores, aí antes de voltar, ai, obrigado. Quantos não tem isso? Quantos não têm essa opção? Quantos estão lá num presídio, atirado naquelas masmorras lá, tirado no chão, sem colchão, sem nada, tremendo de frio. O outro tá na rua, o outro até tá numa casa, tá numa maloca, tá numa favela, que aí tá no mesmo querendo, não consegue. Ou um animal também passando frio, um cachorro na rua e tal. Não é a sensação nossa, não deve ser assim, então eu vou sofrer por isso. Primeiro, a gratidão e desejar que bom que fosse, que mais pessoas possam ter. O que que eu posso fazer que esteja ao meu alcance, que alguma coisa possa melhorar para não resolver o problema do mundo, mas que seja. Já o desejo é aquela emissão daquela energia que é consoladora, aquela energia que se expande à situação e a espiritualidade superior, ela com maior facilidade vai poder alcançar aqueles necessitados, porque as energias ficam mais dissipadas, ficam mais
fica mais claro, menos denso o ambiente. Que isso também é importante quando a gente deseja, em relação a um grupo, um local, um pensamento mais elevado, de mandar uma energia na forma de luz, de desejo, um desejo benevolente, dissipa-se as energias e os amigos espirituais dos espíritos envolvidos com aquela situação vão conseguir realizar o trabalho com maior êxito, com maior facilidade. Vamos tentar então ter aqui, senão a gente vai acabar ficando muito tempo. Mas que horror, olha o horário. Aí o que que faz então o Estevam? Sai atrás e vai chamar o Júlio, né? Ele já tinha a presa dele anterior era o Amaro, não conseguiu com o Amaro, então ele, Júlio, Júlio, comparece, seu covarde, bramia o enfermeiro possesso. E percebendo talvez a simpatia que Amaro nos conquistara, a face da serenidade com que suportava a situação, prosseguiu invocando o revel. Comparece para desmascarar o patife que procura comover-nos. Júlio, odeio-te. Aí já passou agora o ódio dele, aquela coisa que é do Amaro, agora é com Júlio. Mas é necessário que apareças, aí chamando, né? Acusa teu desalmado assassino. O ministro procurava contê-lo bondoso, mas Mário Silva, como potro indomesticado, gesticulava a esmo e continuava conclamando: Júlio, Júlio. Sim, Júlio não respondeu à chamada. Entretanto, o que houve nesse momento? Houve um isolamento psíquico para que esse clamor não chegasse ao Júlio que estava lá no tucandário. Quem vai interceder, vai intervir, vai ser a Blandina. Então vejam que não é assim, que eu falei no início sobre isso, e eu queria mais era dizer isso, não é assim, qualquer um eu chame, qualquer espírito chegue. Se ele estiver sob uma determinada proteção, ele vai ser isolado psiquicamente, não vai receber essas invocações, e o mundo espiritual vai interceder de outra forma, se isolando e substituindo alguma coisa, mais ou menos como aquilo que a gente viu lá com a Evelina, irmã do Júlio, que rezava para a mãe Odila, que não tinha condições de receber aquela prece, aí chamaram de prece refratária. Ela foi desvirtuada para que fosse atendida de uma outra forma. Mas as nossas invocações espirituais nós emitimos ao universo e elas ressoam, né? Então, isso quando em alguns ambientes ficamos falando às vezes de espíritos que desencarnaram, às vezes até uma contenda familiar, porque é o fulano, isso, quando ele já desenganou, e isso, e fez aquilo, e deixou isso, e fez um mal para esse, para aquele. Às vezes essa invocação ela se dá e às vezes do nada este espírito e outros envolvidos se fazem presentes naquele ambiente, essas invocações. E às vezes começa um atrito entre familiares, afetos, em relação a desencarnados, e alguns até, claro, eu não falo de morto, não falo disso. É melhor não, porque nós não temos o controle sobre essa situação, nem todos vão estar na situação do Júlio, sob a tutela da Blandina, que pode ser isolado, outros não, vão se fazer presente e vão estar no nosso lado, cobrando, fala, seu isso, seu aquilo. Quantos livros a gente já leu e que aí aparece do lado, o espírito tá, seu canalha, me fala, continua falando. Tem vários casos, né, psicografados de relatos do outro lado, um falando em relação num velório, aí contando as piadas e contando, aí começa quer descontrair o ambiente, um ambiente meio pesado e triste, vou contar piadas, vou falar do morto, vou falar de um outro e o outro que já foi, e daqui um pouco. E há relatos que daqui a pouquinho se faz, continua falando, seu isso, seu aquilo, e aí o que que tá? E conta a tua vida também, e aí começa aquela coisa e o cara sai dali, às vezes até perturbado, ou alguma coisa. Acaba um ambiente que poderia ser de oração, né, de isolamento, né, de uma energia diferente, alguém a pretexto de querer mudar o padrão vibratório, vai levar o padrão, não, ele perturbou totalmente, invocou espíritos que dali também não vão sair dali, eu vou voltar para minha casa, já que eu estou aqui, eu vou contigo, nós vamos ver como é que é, aí depois vai para casa, vai para o seguinte, gratuitamente tá
pegando uma obsessão simples, se tornando até, quem sabe lá, que bom que eu te encontrei, agora que tu vai, então vamos lá, isso, aquilo, agora vamos lá beber, vamos fazer isso, fazer aquilo, e começa o comportamento do cara até mudar. Pode, assim, fazendo esse relato de dizer assim, mas então, oração. Se a pessoa que esteja com um pensamento elevado, já nem vai tomar essa atitude de vou mudar aqui, vou divertir essa galera aqui no velório, ou vou falar desse ou daquele, já não vai fazer. E também, cada um de nós, a pretexto de falar de desencarnado, mandando sempre luz, desejar coisas boas, e se for para rememorar as coisas boas. Tem espíritos, por exemplo, nossos afetos, quando desencarnam, e aí até os espíritos do outro lado, às vezes, o que eu posso fazer para ajudar meu familiar, simpático, afeto meu, que se foi, faz o que ele mais gostava, nas coisas boas, né? O que seria, quer o bem dele, faz o que ele mais gostaria. Ele gostava tanto do fulano e tal. Vê se essa pessoa não está num abandono, se ela não precisa de alguma coisa. A melhor forma de ajudar um desencarnado é fazer o bem para aquele que ele queria bem. Ou a situação, né, como um todo, aí está lá, ele gostava tanto lá dos animais, vou ajudar mais os animais, ele gostava tanto da natureza, de preservar um pouquinho mais, o jardim dele, alguém para ficar com as coisas dele, mas que sejam essa transição, ela sendo feita com benevolência, nós ajudamos muito mais ao nosso afeto do que propriamente alguns que ficam lá invocando. Eu quero chamar meu pai, meu isso, meu aquilo, tio, avô, para vir a me socorrer e, ao mesmo tempo, achando que vai interagir com ele. Nós só vamos atrapalhar. Aí, com a invocação do Júlio, a irmã Blandina, em pessoa, qual se fora nominalmente intimada, estacou junto de nós. Envolvidos na doce luz que nos banhou de improviso, aquietamo-nos, perplexos, à exceção de Clarencio, que se mantinha calmo, mas como se aguardasse semelhante visita. Lógico que ele já sabia que ela vinha, né? Depois de saudar-nos, Blandina rogou humilde: Irmãos, por amor a Jesus, atendei. Temos Júlio sob nossa guarda. Acha-se doente, aflito. Vossos apelos individuais alteram-lhe o modo de ser. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro. Contudo, atravessa agora difíceis provas de reajuste. Veio implorar-vos caridade, compadecei-vos de quem hoje se esforça por olvidar, esquecer o que foi ontem para regenerar-se amanhã com eficiência. Havia tanta aflição e tanta ternura naquela rogativa que a vibração do ambiente modificou-se de súbito. Comecei a entender com mais clareza a trama, isso André Luiz, a trama obscura do romance vivo que abordávamos. Júlio, o menino doente, era companheiro que voltava na condição de filho do amigo, com quem outrora se desaviara. Ou seja, a gente tem que ver assim, o quanto que o Amaro, o Armando de ontem, né, viu, no mundo espiritual, ele já aceitou o retorno do Júlio, mesmo naquelas condições, e mesmo aquele amigo que tinha, né, aquelas paixões enlouquecidas pela Lina, que ele voltasse como filho dele. Né? E também que ele estava previsto um reencontro com a Azumira, que é a Lina também. Então, esse retorno dele, a entrega dele para ter um filho, com a dor depois de perder o filho, que não é fácil, né? Vai perder um filho de 8 anos afogado, vai ter a consciência dele, não estava com a consciência absoluta, sendo Amaro, que o Júlio era aquele que ele se proclamou. Não, que bom que tem o véu do esquecimento, né? Mas a dor de perder um filho, ao qual, inclusive, ele tinha um afeto muito grande,
E aquela transferência da culpa à Lina Zulmira hoje, que negligenciou e deixou que ele se afogasse. E ele vem, então, ele tem o segundo casamento com a Zulmira, e vejam que aí a relação dele com a Zulmira não era também perfeita. Vejam ali que quando o Amaro cobra dele, o Armando cobra dele, que é o Mário Silva, aliás, olha os nomes. Na realidade, é o Mário Silva, que é o Esteves, que cobra do Amaro a Zulmira, a relação dele com a Zulmira, mas ele diz: olha, meu casamento não é perfeito. É aquela coisa assim dos reencontros. Ah, então todo casamento é 100% perfeito? Não. Isso é uma lei da convivência, né? É o gostar, amar como um espírito, e aí aquela outra questão, tem junto a sedução, tem junto a ocasião, as coisas vão se acomodando, não existe aquela perfeição em todas as situações que nós vamos nos unir. Aí vai dizer assim, por isso então, por isso que chega no mundo espiritual, alguns casais que desencarnam, um antes e o outro vai depois, às vezes até chegam lá do outro lado, o outro já constituiu família lá do outro lado. São situações que ocorrem, né? E aí, mais adiante, vão compreender que, olha, foi um laço necessário naquela encarnação. O André Luiz, a gente viu lá no nosso lar, naquela obra, né, dizendo assim, o André Luiz, quando é perguntado lá, o Inácio pergunta para ele, e aí, e a tua esposa? Aí ela já retornou e está morando com o segundo esposo lá no nosso lar e já está preparando a reencarnação. Lembra que lá que ela disse isso? A esposa dele, aí ele pode ter, e ele o que está fazendo, André Luiz? Tá morando sozinho já há um bom tempo, depois quando se desvinculou lá da casa da dona Laura, ele passou a morar sozinho. Não está casado, não está com ninguém lá do outro lado. Assim. Mas então a ligação dele com a esposa foi daquele momento, daquela encarnação. E o segundo marido dela teve um laço mais afetivo, mais isso, mas aquele que continuou lá do outro lado, né? Com os seus erros e acertos, imperfeições, porque também não. O nosso lar é excelente, o nosso lar em relação a nós aqui, mas ainda também é um ambiente que estão galgando, né? Aliás, o mundo espiritual, o universo como um todo, o espírito está sempre galgando, né? Está sempre querendo reequilibrar as imperfeições e ascendendo, né? E isso é um processo lento e gradual, constante, com os regramentos. Aí vai dizer assim, mas no nosso lar acontece isso, tá? Os regramentos são maiores. Aí a necessidade de vigiar o pensamento, as atitudes, é bem maior. E isso nos faz também no nosso ambiente. Quando tem uma educação, não é educação severa, mas com os limites morais, com os princípios, quando são as balizas, o espírito é um facilitador para ele corrigir imperfeições. Ora, um ambiente degradado e tudo é muito mais suscetível a errar, né? E assim vai. Mas aí, lei de causa e efeito, né? É mais fácil ter contato com a doutrina espírita vindo num lar de espíritas, lógico. Agora, talvez o mais difícil vai ser ter princípios espirituais do cristianismo em famílias adversas, né? Vai lá, filho de vai ser um islâmico lá, um muçulmano, vai ser um pastor evangélico, desses assim, bem, né, daquele jeito. E aí é mais difícil, mas é um processo lento e gradual. E aí não vai ser dada a nós a oportunidade a cada um de se inserir num lar como esse, mas também, olha, tu tem a força necessária para isso, para ter a oportunidade de despertar consciência em outros também do lado. Com obstáculos, com dificuldades? Sim, nada a ver. Mas aí olha para os teus 1000 para trás, vê se tu não é devedor a ponto de dar esse crédito à espiritualidade nesse teu esforço. Lógico, olha para trás e vai ver. Por que o Chico Xavier disse, eu fico no meu nome o Cisco, sou o Cisco Xavier, porque olha 2, 3 mil anos para trás, ou mais. Então, quando tem essa capacidade de olhar bem para trás,
mas vê que é um cisco mesmo, assim, em relação ao que é a, a, a referência de todos nós, Jesus. E Chico Xavier, como era o Chico Xavier, que sabemos tudo que foi, tinha interação direta, teve de convivência com Jesus, tanto na fase que aqui encarnado, aqui como o João Evangelista, como também no mundo espiritual, já antes e depois, né? E principalmente agora, antes de vir com o Chico Xavier, ele ficou 40 anos na espiritualidade superior, estudando as escrituras e tendo encontros espirituais com os espíritos crísticos, dentre eles Jesus, né? De preparar essa vinda, essa encarnação longeva que ele teve de 92 anos e de entrega quase que absoluta à mediunidade, trazendo a mensagem do Evangelho de Jesus. É isso que para nós fica esse exemplo e saber que as coisas são assim, é um processo. E quanto mais cresce o espírito, mais ele percebe o quanto que ainda tem que fazer. É assim. Francisco, Fala. Francisco, o nosso lar é um mundo de regeneração já? Em relação a nós, sim. Em relação a nós, sim. Porque para nós, se cada um de nós tiver a oportunidade de visitar o nosso lar, vai achar que está no céu. Céu, céu, céu. O ar, a, a psicosfera, as pessoas, a interação de perceber outros A caminhando, fauna, se a comunicando, fauna. tudo, tá? O perfume das flores, a cor da natureza, a sensação é celestial. Mas quando o espírito cai em si, ele vai logo, se cada um de nós fosse atraído agora por inteiro ao nosso lar, um momento seguinte, a nossa percepção, eu não mereço isso aqui. Eu não sou digno de estar aqui. Porque ou a gente se entrega, num ambiente como esse, se entrega a servir, a modificar. Eu estava falando há pouco, a mulher do André Luiz estava lá, mas era um espírito superior. Não, mas tinha um propósito, fez mal, não tem coisa. O próprio marido, o segundo marido, não tinha culpa que morreu o André Luiz, e aí se afeiçoou a ex-mulher dele, constituiu família, respeitou as filhas dele, né? Olá, profissional, bom pai, bom marido, e aí recebe a atração, o vínculo espiritual de ter retornado para lá, constituindo família, mas está trabalhando lá, ela trabalhando também, estão interagindo com outras coisas, seguindo os regramentos do ambiente da cidade, da colônia. Seguir os regramentos. Então tem isso, temos aqui que se dedicar ao bem. Aí é o bônus chamado bônus hora. O quilate de cada hora de serviço depende da graduação do que a gente faz. Fazer a coisa de menor importância, menor o peso daquela hora bônus. E isso hoje a gente entende melhor. É catalogado lá do outro lado como o crédito que a gente tem, que não se usa lá ainda, já não se usa mais o cartão, mas a nossa face, ou, né, a identificação individual em qualquer sistema assim, de interação digital lá, tem o nosso histórico, o histórico do que a gente fez, do que a gente tem feito. E em alguns ambientes, o nosso campo mental também é analisado, o nosso pensamento. Isso em relação a nós, só pode ser o céu, né? Mas nada disso, lá dos relatos da década de 30 e 40, era ficção para nós. Hoje já é uma realidade em muitas coisas. Muitos, olha, vai ver o carro elétrico passando, não é energia de combustão, o magnético, aqueles wearables, tudo magnetismo. Isso aí já tá chegando aqui, está bem próximo. Vai ter, isso aí é questão assim de 30, 40,
não vou nem dizer 50 anos, vai ser assim, é um passo gigantesco em relação à realidade nossa presente e o que é hoje no nosso presente aqui, 30, 40 anos atrás, o que que era. Hoje a gente fala dos... Bom, olha as fotos, que a gente tirava foto com um filmezinho, tanto mandar revelar, né? Hoje nós temos aí, na era digital, estão aqui tendo uma reunião nossa, cada um no seu quadrante, podia estar cada um aqui, um na China, outro na Rússia, pode estar lá onde tivesse, né? Até futuramente pode estar na Lua, né? Hoje a gente não tem essa tecnologia, mas quem estiver lá e já essa interação nossa no mundo espiritual naquela época já era uma realidade. E a ficção nada mais é do que uma informação do outro lado que foi passada pelo canal intuitivo, inspiração, ou de visita espiritual em desdobramento, em que nós interagimos com outros e reencarnamos com aquela informação. E aí o cientista, aquele que vai escrever, vai descrever uma situação que para nós é ficção. Emanuel Swedenborg, em 1770 e pouco, ele foi um dos primeiros a descrever o mundo espiritual naquela época. O Emmanuel, ele foi o grande precursor de toda essa coisa do desdobramento, de ter a visão espiritual e descrever, né, e as obras dele. Quer dizer, ele escrevia em desdobramento, ele não percebia, ele dizia assim, existe uma cidade imaginária, um ambiente, e ele descrevia as colônias espirituais. Emmanuel Swedenborg, não tem nada a ver com Emmanuel, nosso, foi o mentor do Chico Xavier, outra figura, 1700 e tanto, lá, 70 e pouco. Uma coisa maravilhosa. Então, as coisas que ele escrevia, e na época ficava assim: é fantasia, é ficção, o que que é isso? Ele tinha, em ambientes que ele ficava pensativo, e ele enxergava coisas e descrevia. Nada, mas é anos depois, poucos anos depois, começa é o advento da doutrina espírita, que vem mais adiante com a mediunidade, era assim o precursor que vem com a informação. Existe esse outro lado, existe esse lado imaginário, alguns, o fantasioso disso, daquilo, mas de forma concreta. Muito interessante, a gente olha pensa em todas essas coisas sob essa ótica, né? Então, aí não pude, porém, alongar divagações, porque Mário Silva, provavelmente revoltado contra a emoção que nos senhoreava, o espírito passou a reclamar de novo, quer dizer, ele vociferou de novo: anjo ou mulher, não lutarei contra o sortilégio, não lutarei, mas preciso arrojar esse bandido ao despenhadeiro que merece por suas deslavadas mentiras. Que Júlio permaneça no céu ou no inferno, sob a custódia dos arcanjos ou dos demônios. Todavia, exijo que a verdade surja inteira. Recorro ao testemunho de Lina, que Lina compareça, que ela deponha. Quer dizer, o cara tem assim aquela coisa ele enxerga o delegado, o policial, e ele está querendo dar uma de delegado. Ele que é o investigador, ele que é o dono da situação, e os outros cometeram erros contra ele. Se nos achamos aqui convocados pelo destino que nos algema uns aos outros, que a pérfida mulher seja ouvida igualmente. Já chama lá a Lina, que é a Zumira. Nosso instrutor, assumindo a chefia espiritual do grupo, a chefia espiritual do grupo, convidou com energia e brandura. Lina encontra-se não longe de nós. Ele até então não tinha percebido que a Lina é a Zumira. Entremos. A determinação foi obedecida. Eles estavam bem próximo da casa do Amaro e a Zulmira dormindo. E não se esquecer que a Zulmira estava sendo obsediada diuturnamente pela Odila, a primeira mulher do Amaro. E ela não tinha paz, dormia muito mal, tinha coisa, toda aquela situação. Tem que ver isso, porque a outra obsessora que vai ter que ser tratada depois, vai ser mais adiante, é a Odila, né? Na penumbra do quarto que já conhecíamos, a segunda esposa de Amaro jazia subjugada pela outra.
Enquanto Odila se nos afigurava mais rancorosa e mais dura, Zulmira revelava-se mais abatida, sugada, né? Sugada nas suas energias pela Odila todas as noites. Clarencio enlaçou o Mário como um pai que recolhe um filho, carinhosamente apontando a enferma, esclareceu generoso: amigo, acalma-te. Lina Flores atualmente padece na forja da luta e do sacrifício, a fim de recuperar-se. Apaga a labareda de ódio que te queima o coração. Deixa que a nova compreensão te beneficie a alma ulcerada. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que lhe é necessária. Ante o olhar de Mário, espantadiço e agoniado, o ministro considerou: Lina, hoje, com imensas dificuldades, tenta alcançar a altura do casamento digno e, superando tremendos obstáculos, constrói os alicerces da missão de maternidade para o qual se encaminha. Ou seja, está sendo preparada para a maternidade. Vai ter um filho com a Mari e esse filho vai ser o Júlio. E só que é coisa intrincada, né? Ajudemo-la com nossas vibrações de compreensão e carinho. Quando amamos realmente, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Nosso grupo avançou algo mais. Junto de nós, Blandina mantinha-se em prece. O orientador abeirou-se da doente com atenção respeitosa e mostrou-lhe o rosto ossudo e triste ao enfermeiro que, ao reconhecê-la, bradou aterrado. Aí ele percebe que a Zulmira é a Lina. Zulmira, Zulmira, então é a Lina que volta? O ministro acariciou-lhe a cabeça e informou conciso: sim, regressou em companhia de Armando, em dolorosas reparações. O consórcio para eles não foi o Castelo de Flores de Laranjeiras, mas sim uma associação de interesses espirituais para o trabalho regenerativo. Veja só, então, ó, o casamento que não é aquela perfeição, mas a necessidade é aquela coisa. Vamos levar essa luta, um querendo bem o outro. Aliás, as pessoas, independente da relação, se é marido, mulher, esposa, tal, filho, a relação humana, ela tem que sempre ter como o objetivo o amor. Nós estamos distante disso, mas o amor crístico, aquele amor da pessoa, amor espiritual, né? Claro que nas relações marido e mulher tem um aspecto sedutor, que é muito mais próprio da própria encarnação, desse nível nosso ainda evolutivo. Então, esse componente está presente. Tem as amarras da própria educação, da sociedade, dos laços da família, o que nos rege, com as suas nuances, né? Hoje, já esses conceitos vão se modificando e vão se, né, interagindo com outras situações, não vou dizer conceitos, situações, e que a gente vai se adequando. Mas o princípio maior é a relação espiritual de uns com os outros, amar uns aos outros, como eu vos amei, que é o grande princípio do cristianismo que Cristo nos ensinou. Armando em luta no plano da vida real, para reerguer-se, aceitou o compromisso de reconduzi-la à dignidade feminina, amparando-lhe as angústias silenciosas. Estupefato, Mário Silva exclamou cambaleante. Quer dizer, então, que Zulmira me traiu duas vezes, olha só, me traiu duas vezes. A Lina e traiu ele e acha que é a traição, mas ele se esquece o quê? Ele é traído lá com a Lina, e qual é a resposta dele psíquica? Foi trair a Lola Ibarruri com o Leonardo Pires. Veja só, a reação dele não foi aquela de aceitação, foi de aceitação pela coisa, estava lá, como estava no quartel, guerra, não queria o escândalo, mas foi lá depois trair a Lola Ibarruri com o colega dele, o Leonardo Pires, e depois recebeu o troco, que foi o desencarne dele sendo envenenado, né? Então, e aí aí ele vem assim: vou buscar os culpados da minha angústia, do meu problema. Não te refiras à traição, corrigiu Clarencio, sem alterar-se. É imprescindível compreender, Armando. Ontem
Armando ontem escutou apelos inferiores incompatíveis com as responsabilidades de que se via depositário. Hoje é compelido a responder, embora constrangido, a requisições de natureza edificante, às quais, em verdade, não lhe será lícito fugir. Lina Flores reclama alguém que a recambie ao serviço renovador, a fim de a auxiliar a Júlio devidamente. Todos somos devedores uns dos outros. As almas aprimoram-se, grupo a grupo, à maneira de pequenas constelações gravitando em torno do Sol Magno, Jesus Cristo. Como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, abandonaste a órbita dos velhos companheiros de evolução, caindo pelas vibrações de afetividade e ódio, no centro de forças em que Leonardo Pires, Elola e Bahuri aguardam-te a precisa cooperação, de modo a se liberarem perante a lei. Amaro, noutro tempo, separou Zulmira e Júlio, estabelecendo espinheiros dilacerantes entre os dois. Agora, cabe-lhe reuni-los no carinho familiar, para que, na posição de mãe e filho, se reajustem na afeição santificadora. Ou seja, o Leonardo Pires também vai retornar. E vai retornar, provavelmente, filho da Antonina, que foi a Lola Bahuri. Tá? Mas isso vai ficar mais tarde, aí, senão nós vamos avançar muito. Antigamente, isolaste Leonardo das afetuosas assistências de Lola, criando embaraços asfixiantes à própria marcha. Prepara-te na fé para congregá-los de novo no templo doméstico, igualmente na condição de filho e mãe, de maneira a redimirem para a bênção do amor puro. Nossas ações são pesadas na justiça divina. Não podemos enganar o Supremo Senhor. Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados ceitil por ceitil. A ligeira preleção trouxera-nos enorme proveito. Amaro dobrara o serviço, revelando-se disposto a obedecer aos ditames de natureza superior, fossem como eu fosse. Silva, no entanto, Mário Silva, não parecia desperto para as verdades que Clarence pronunciava. É aquela coisa que estava falando, não existe a transformação, é um passinho adiante. Viu toda essa situação, né, vai acordar atormentado e tudo, e cheio de confusão na cabeça, mas passou pelo processo. Não é assim o clique de estalo de dedo, mas o processo está com redirecionamento. Hipnotizado na contemplação da mulher querida, demonstrava-se indiferente. Depois de fitá-la absorto entre o carinho e a aversão, quebrou a quietude que envolvera o recinto, rugindo desesperado. Não posso modificar-me, desgraçado de mim. Odiarei a infame que voltou. Somente a vingança me convém. Não quero perdoar. Novamente, enraivecido e inquieto como fera solta, ergui os punhos cerrados contra a desditosa mulher que jazia no leito, em lastimável prostração. Seu veículo espiritual rodeava-se agora de um halo cinzento escuro, que despendia raios desagradáveis e perturbantes. Nosso orientador libertou-o da influência magnética com que lhe tolhia as energias. Ou seja, mesma coisa quando se dá passagem numa corrente mediúnica para um espírito sofredor, aquela energização que se dá para o médium, né? E vai lá, o espírito é encaminhado e o médium recebe flúvios, né? Energias,
revitalizar o seu corpo físico, né, os seus centros de força, e geralmente uma água magnetizada toda, e em alguns momentos ele está restabelecido. É o que ele fez, porque mediunicamente, querendo ou não, o Mário Silva, que é o Esteves, teve essa regressão ao passado, o seu corpo espiritual, e aí ele é acoplado ao corpo físico que estava adormecido, dormindo, ele vai acordar. Não vai ser o acordar perfeito, né? Não suporto mais, não suporto mais. E correu para o seio da noite. Clarencio recomendou-nos seguir-lhe o passo, enquanto prestaria assistência ao ferroviário e à esposa, em colaboração com Blandina. Ou seja, aí o Amaro vai retornar ao corpo, né? E a Zumbira está dormindo do lado e tudo, e aí eles, também esse acoplamento teria que ser feito. E aí o Mário Silva voltando lá para o seu corpo também. O enfermeiro de certo informou o ministro Precioso. Retomaria o corpo denso em aflitivas condições de saúde. Passes anestesiantes deviam favorecê-lo. Não podia lembrar a experiência grave daquela hora. A aventura provocada pela insistência mental dele mesmo era suscetível de perigosas consequências. Num átimo, Hilário e eu achamos-nos ao lado de Silva, que aderia ao envoltório de carne com o automatismo das moléculas de ferro atraídas como moléculas de ferro atraídas pelo ímã, como ímã. Examinamo-lo atentamente. O peito afagava-lhe sibilante, o coração acusava-se desgovernado, sob o império de insopitável arritmia. De imediato, entramos em ação, sossegando-lhe o campo mental, quanto possível, através de sedativos magnéticos. Ainda assim, apesar dos passes pelos quais foi completamente envolvido de energias revigoradoras, o moço acordou agoniado, hesitante e trêmulo, como se estivesse fugindo de medonhas tempestades no mundo íntimo. Semi-inconsciente, despendeu vários minutos para identificar-se. O pensamento surgia-lhe atormentado, nebuloso. Tentou locomover-se, mas não conseguiu. Sentia-se chumbado à cama, quase na situação de um cadáver repentinamente desperto. Buscou alinhar recordações, contudo não pôde. Sabia tão somente que atravessara grande pesadelo cujas dimensões lhe não cabiam na memória. Suarento, aflito, sentia-se morrer. Instintivamente orou, suplicando a proteção divina. Ele se lembrou de orar um pouco, né? Deu um lapso dele de elevação. Bastou não esquecer que aí nessa encarnação ele tem lá a mãe dele, Minervina, de bons conselhos, uma pessoa amável, né, bondosa, e que transmitia sempre para ele bons conselhos, boas palavras, e um ambiente profícuo, um ambiente familiar muito aprazível para uma situação como a dele. Bastou essa atitude da alma para ligar-se com mais facilidade aos fluidos restauradores que lhe administrávamos. Pouco a pouco, readquiriu os movimentos livres e levantou-se, ingerindo uma pílula calmante. Amedrontado, sentou-se no leito e, mergulhando a cabeça nas mãos, falou sem palavras de si para consigo. Estou evidentemente conturbado. Amanhã consultarei um psiquiatra. É a minha única solução. Sim, concordei comigo mesmo. O ódio gera loucura. Quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte. Com semelhante raciocínio, afastei-me. Clarencio aguardava-nos. Era preciso continuar a lição. Ele sopra a inclinação dele, então, na dificuldade, a oração, a perturbação naquela época, aí aquela coisa, procurar um psiquiatra, aí a medicação, né? Remédio para dormir, mas quanto exemplo para nós, assim, de pensar assim, antes de reagir dessa forma, vou buscar um tratamento, vou buscar uma medicação, vou isso, aquilo. O que foi meu sono? Que pesadelo do quê?
Ah, não se lembra, que bom que não se lembra, né? Porque se lembrar se perturba mais ainda e a loucura é completa. Mas o que que deve ter acontecido? Aí é aquilo que já falamos várias vezes, vou acusar o que que eu falei ontem, o que eu comi ontem de noite, que foi pesado. Não, facilitou a coisa. O encontro espiritual, ele ocorreu. O corpo físico, ele vai levar as toxinas e vai ser compatível a essa energia também, não vai ser um facilitador. Então não é a questão de a gente buscar as causas estão lá, só as causas psicológicas e tal, e de compreender o fenômeno, o que que houve do meu pesadelo. Todos nós já passamos por isso, várias, eu particularmente já passei vários desses, claro que muito mais no passado, hoje é mais raro, raríssimo talvez, mas esses tormentos de antigamente, eu me lembro de adolescente, da primeira, na fase de horríveis de noite, disso acontecendo, tragédias às vezes envolvendo familiares, coisas que deixavam assim, e junto com medo, acordar tremendo, com sudorese profunda ou loucuras. Felizmente, hoje, as ferramentas que a gente, né, tem, percebe, já são outras. E aí vai saber, naquela época, ia saber que é oração, que é isso, que é aquilo. Mas, felizmente, já no outro dia já não era o mesmo pesadelo, eu não tinha, ou não se lembrava. Mas todos nós passamos. Cada um por relatar ah, sonhos difíceis, né, e desdobramentos durante a noite, de fases, não são fáceis. Todos nós passamos por isso. Mas o aprendizado nosso é primeiro, como é que se enfrenta essa situação? Com elevação do pensamento, com oração, com propósito de se renovar e procurar não querer saber o detalhe do sonho, mas o que que a mensagem quer me dizer? O que que talvez tenha envolvendo, às vezes, um personagem desses pesadelos tem uma vinculação com o nosso presente, às vezes não, em geral muitas, mas eu digo assim, de a gente se lembrar, tava o fulano, tava aquele, mas engraçado que aí a gente às vezes sonha com alguém da nossa relação e na visão nossa durante a noite, o personagem era outro, era assim, era uma outra fisionomia, uma outra encarnação. Mas parece que ele estava sonhando com o fulano, mas eu não enxergava ele, ele era diferente. Isso já aconteceu de sonhar com a minha mãe, por exemplo, já desencarnou há 500 anos, mas eu já há 20 anos, mas eu digo assim, ela é com outra feição. Outra, não, assim, claro que já teve com essa feição que eu tive nessa encarnação, mas já sonhei com a minha mãe e ela tendo uma outra outra, só que aí eu achando talvez que era minha mãe, mas numa outra personagem, naquela encarnação não quer dizer que não era minha mãe. Então, aí são as coisas que o nosso senso crítico, a gente vai fazendo esse filtro e entra naquela coisa, que o outro achando que o Clarence é o delegado, os dois são policiais, socorristas, ou achando, vai transferindo coisa. Então, não quer dizer tudo, que o estudo dos sonhos, da emancipação da alma, que está lá no capítulo 8º do Livro dos Espíritos, e que foi muito estudado por Jung, uma pena que ele não trouxe isso com as ferramentas da doutrina espírita, mas é muito profundo, é muito complexo, não é fácil. Agora, a gente sabe uma parcela pequena disso, mas isso tem muita significação. A gente tem que aproveitar melhor a mensagem do desdobramento, a mensagem do que a gente se lembra do nosso sono, que a gente chama de Ô, sonho. E ô, essa Francisco, fala. não bem essa coisa das personalidades, uns 6 anos atrás até a gente estava aqui no campo, assim, mas não morava ainda aqui. Aquela coisa bem do sonho dele, né, de confusão mental do Mário Silva, daquela coisa do delegado e não sei o quê. Eu sonhei alguma coisa que eu recebia, tipo, na minha memória, que deve ter se atrapalhado toda, eu recebia uma conta, assim, para pagar, e o meu nome estava na minha memória, que deve estar completamente misturada, tinha assim, ó, e eu olhava assim, mas eu sou Aisha? Não, meu nome é Aisha. E eu só me lembro daquilo, eu acordei com aquilo, e assim, nos sonhos, assim, mas eu não sou a Aisha. Eu olhar, mas imagina o que não deve ter sido o sonho, deve ser alguma coisa de outra vida. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, eu disse, meu Deus, olha a confusão que eu fiz. Eu só me lembro que era
é uma conta, que nem deve ser uma conta, e vinha o meu nome, e o meu nome era Aisha. Meu Deus, depois eu ainda fui pesquisar no Google e não, daí tá a viagem total, né? Mas no Google tava que Aisha tinha sido uma das mulheres de Maomé. Eu disse, meu Deus do céu, para por aí. Mas enfim, era um nome árabe, mas muito louco, assim. O que eu acho interessante é essa coisa da confusão da memória, né? Tipo, eu me lembro que era uma conta de telefone, não deve ser nada a ver, e vinha aquele papel me chamando, e eu disse assim, mas eu sou Aisha. E assim, nunca tinha Ai, ouvido pagou esse a nome conta ou não Aisha. pagou? O Kiko avisa o Paquistão, já está perto do Paquistão. Não, e aí a coisa Viu? do simbolismo da conta, né? Veio uma conta, e na minha memória terrena atual era uma conta de telefone, né? Que provavelmente não é nada a ver. E o meu É, nome era Aisha. e aí quem Eu, sabe. eu saí muito perturbada daquele sonho. Eu falava pro Kiko lá na rodoviária ali de Osório, indo para Porto Alegre, trabalhei. Eu disse, meu Deus, eu fiquei muito intrigada com E aquilo. passa alguma conta para trás lá. Então, Com certeza. Um agora, boletão, né? Um boleto daqueles. não leva tudo isso para o abstrato. Tem coisa que, claro, não cabe a gente Claro. ficar pulsando, vou lá no terapeuta, Sim. que às vezes sonho. Alguma Não. coisa tem, eles ficam com coisas soltas assim, e Aham, muito soltas. Mas pega o uma. nome me intrigou o nome, porque era o nome de alguém, assim, não conheço ninguém com esse nome, e lá fui eu pro Google, né, catar, eu disse, ih, deixa assim. Né? Eu sonhei que estava sendo enforcada. Estava numa árvore sendo enforcada, que eu lembro quando acordei, só que me doía a garganta, como se eu tivesse com a corda na minha garganta. Fiquei um tempo assim, tempos depois, aí eu vi, a minha corrente estava na garganta. E eu associei, eu digo assim, passei nunca mais a usar corrente dormindo, né? Mas a sensação era nítida de enforcamento, né? Tinha um cavalo também, eu acho que era, eu estava num faroeste, pelo jeito, né? Sei lá onde é que estava. Eu me lembro que era um campo, uma árvore e um cavalo. Tinha um cavalo e uma outra pessoa ali. Lembro direitinho. Eu passei anos tendo medo de dormir por causa do enforcamento. Vamos ver aqui no Uma enforcamento. coisa que, claro, não tem que se Devo apavorar. ter morrido enforcado em alguma vida, Pode provavelmente. ser, pode ser, levada por um cavalo ainda, sendo arrastada É, por um cavalo. é. Não tinha aquelas Mas, coisas do cristianismo, coisas que os caras botavam é, no cavalo e disparavam preso pelo pescoço. sei lá se eu era uma bruxa, alguma coisa que Não, aí não tem. É o seguinte, ó, seja o que for que vai passar o filme, já existe, todo filme, todo já nosso passou, né? ele já é um filme, não adianta. O É, filme pode passar, mas hoje eu posso ver o filme e não ter que entrar na faixa vibratória. Na mesma coisa que a gente faz nos atendimentos. Eu não posso entrar é, na faixa vibratória. Imagina se todo psicólogo ou psiquiatra ouvindo a história triste, as loucuras do próprio paciente, e vai estar entrando na faixa vibratória. Tem que olhar isso. Isso a gente também tem que aprender a fazer com a nossa vida passada. O nosso passado, objetivamente, a gente não vai saber em detalhes, nem deve saber. Mas seja o que for, foi a corrente, essa forca já não está aqui, essa corda não está aqui. é, Agradeço, estou aqui hoje encarnado. E seja encarnado ou desencarnado ou desdobrado, vamos olhar assim, desdobrado, porque a gente morre todos os dias de noite e não percebe, né? Saímos do corpo. E aí morrendo também, é essa sensação de sair do corpo. Só que a gente tem medo de morrer. Mas que bom que tem medo, porque aí tem vontade de preservar a vida. sim. O medo de morrer, o temor da morte, ele psiquicamente ele está associado à autopreservação. Senão, facilmente a gente ia querer partir para o outro lado. Se a gente se lembrasse dos bons sonhos da noite, a gente não ia querer voltar. Quantas passagens da noite? A Antonina lá, naquela quando está lá com o filho dela, lá o Marcos visitando, estava junto à Blandina e tudo, aquele do Candário, lembra aquele que estava lá todo o sol brilhando, a vegetação, a praça linda, bonita, e retornar para aquele corpo, teve dificuldade, e aí teve que ser preparada para esquecer, mas acordou com a sensação boa. Aí tem esses pesadelos, essa coisa do passado, não é para nos atormentar. Nesses desdobramentos, nós praticamos a
o auxílio espiritual a outros que ficaram para trás. A gente está vendo ali esse aí, o Mário Silva, arrogante, isso e aquilo, tá, boa educação ali, uma profissão, honesto, lá fazendo, mas voltado para aquele passado, querendo encontrar culpados por tudo. Primeiro foi com o Leonardo Pires, aí depois é o Amaro, que era o Armando, é o Júlio, e aí a Lívia já virou a Zumira, já virou, vai chamar dela disso, daquilo. Olha para o passado, e o que quer dizer isso tudo para ele? Tem Deveria segundo tempo, não. perceber de olhar para frente. E para nós, a gente olha o filme do passado e a gente tem que agradecer, dizer assim, ó, hoje tenho outra compreensão, que bom. Acordou de manhã, não foi um sonho bom e tal. Ele levou o pensamento e diz assim, que bom que eu percebo hoje que isso foi sonho. E quantas vezes a gente acorda de manhã depois de não um pesadelo muito grave, mas coisa ruim assim de noite, e a gente acorda, que bom que era sonho. Quantas vezes? Quando a gente está, já sonhei sendo assaltado, ou sendo gente com arma na cara, ou querendo ser esfaqueado, coisas assim, acidente de carro. Eu só vou acordar de manhã, aí eu vou lá por livro. Eu tinha 2 livros, isso há 30 anos atrás, de interpretação de sonhos. Lembra aqueles que botam, sonhou com isso, aí olha lá. Eu botei, depois que eu tive um pouco de consciência da doutrina, eu botei direto no lixo mesmo, lixo para, né, para não ninguém pegar, porque é um absurdo querer interpretar o sonho de acordo com o que foi a imagem e o que quer dizer. Então, até hoje tem gente, o que é sonhar com coisa? Isso é isso, é aquilo. Não tem nenhum sentido, porque cada um tem um filme. E a gente sonha com essa situação e às vezes acorda de manhã e tem uma sensação até de alívio. E esse alívio, que bom que foi sonho. Às vezes se sonha que discutiu com alguém que a gente se dá bem. Foi de noite, não necessariamente, isso pode ser uma intriga, pode ser alguém que a gente estava ouvindo falando mal desse alguém para a gente querer se revoltar contra ele. Às vezes tem intrusos espirituais que provocam isso. Às vezes a gente sonha durante a noite, até com afeto, marido, mulher, namorado, noiva, seja o que for, de estar sendo traído, de isso, daquilo. E acorda, sonhei que eu estava me traindo, seja o que for. Pode não ter nada, pode ser uma fofoca espiritual, pode ser um espírito que durante a noite aproveitou a nossa vibração um pouquinho baixa naquela situação e que nos conta uma intriga. E essa intriga a gente às vezes até acorda e se lembra. Mas o que faz o mundo da luz que deixa eu me lembrar? Bom, ele faz que tu exerça o teu poder da vontade, te botar na balança. Será que quem está do meu lado, será que me trairia? Será que eu vou entrar nele? Claro que para nós, assim, existe contato espiritual que possa fazer essa fofoca, não é qualquer um aí que vai dizer, não tem nem base, né, filosófica, religiosa para compreender isso, e vai dizer que foi um espírito que me contou, então é imaginação, o que é, ou é sonho? Aí daqui a pouquinho essa pessoa sai de lá cheia de dúvida, ainda vai comentar no serviço, ou lá com uma amiga dela, deixa eu te contar, eu sonhei com o fulano está me traindo e tudo, e aí ainda vem a amiga do outro lado, amiga, quem sabe eu botar um detetive, vou botar vou ver onde será que não é uma... Aí já começa aquela coisa. Pode ser alguém do serviço dele, a secretária, ou isso, você começa aquela loucura. E vai se formando uma psicosfera de desconfiança, tudo baseado que teve uma origem, uma fofoca espiritual, uma coisa, e levando a um... isso até tem coisa, tem até psicografias que contam essas coisas. A coisa mais fácil que tem é provocar uma discórdia espiritual, discórdia entre duas pessoas que estão bem. É muito fácil. É por isso que essas pessoas, essas cartomantes, gente que mexe com essas coisas, abusa e tudo, e que tem mediunidade, elas aproveitam esses momentos e às vezes utilizam os seus intermediários espirituais de baixo para provocar discórdia entre pessoas que estão bem. Isso acontece em relações profissionais, de traição, de sócio, de amigo,
que esteja, né, num projeto coletivo, em relações afetivas e tal. E aí faz o quê? Aí aquelas troca, a troca do o espírito tal, eu te dou tal energia de tal coisa que é possível constituir. Então, vamos supor quem mexe com Umbanda, né? O espírito gosta do quê? Gosta de fluido vital. O fluido vital é o sangue. Te dou, então, o sangue. Te dou um galo, uma galinha, outra, vamos botar até o cabrito, boi até. Sangue te dou, mas tu vai lá fazer tal coisa. E aí dá pela metade e depois vai fazendo e tudo. Só que isso aí às vezes se dissipa, né? Com o tempo e tudo. E aí a lei de causa e efeito, que é o autor, assim, intelectual da coisa, é a pessoa que pediu, o executor, né? E aí os quiumbas são escravos, eles não têm consciência, estão ali para trocar por energia, trocar por coisa material. Para eles, no mundo espiritual, se materializa aquilo com a força mental. Não deixa de ser a utilização da apometria, que constitui mentalmente, e essa forma pensamento ela é visível do outro lado. E ela tem energia. Quando tiver ainda mais, o melhor condutor de energia que tem é o sangue para o mundo espiritual. Tanto é que o sangue ele é rico em ectoplasma. Ele é rico. Por que que o recém-desencarnado tem o duplo etérico que ele fica, aquele voltar de energia que se dissipa algumas horas depois, com a falência dos órgãos? Porque ele tá sendo esse envoltório do fluido vital, ele é um reflexo do fluido vital do sangue. 70% do nosso corpo é água, é sangue. Então, olha, isso aí, claro que isso aí está até gravado, é ruim para isso aí, para quem não tem base para a gente falar isso, mas é mais ou menos por aí. Tá? Já se estudou e está nos livros, que às vezes o detalhe a gente não se lembra, porque, como já estudado isso, mas também com o dia que a gente puder aí, for necessário de a gente fazer um encontro nosso só com essas dúvidas e esses assuntos, seria muito interessante. Tá, pessoal? Então nós vamos encerrar, já passamos bastante do horário. E levar nosso pensamento ao alto, agradecer ao mundo espiritual, aos nossos mentores, agradecer a presença, os espíritos, aqueles que se aproximaram e que venham se aproximar deste ambiente ou desse momento de reflexão, à luz desses assuntos abordados aqui com essas obras maravilhosas, que é a doutrina espírita, que é a mediunidade com Jesus Cristo, né? Vem até nós. Agradecer a oportunidade de todos nós estarmos aqui, né? E persistir nesse caminho de disciplina, né? De compromisso, de procurar pensar sobre essas coisas, de poder agregar um pouquinho mais de conhecimento, para que melhor a gente possa compreender os fenômenos da vida, a nossa vida, a espiritualidade, esse mundo real, que é o que o Espírito nosso, que é eterno, está sempre interagindo. Seja no estado de vigília, quando nós estamos aqui em estado de vigília, quase que pleno, acordados, seja no processo de desdobramento espiritual, que a gente possa aproveitar mais e melhor esses momentos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.